Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar continuidade na preparação para OBMEP 2023. Galerinha, resolvi com vocês já 4 questões do nível 1 da prova de 2018, da primeira fase. Então nós vamos agora resolver as questões 5 e 6 do nível 1, também da primeira fase. Então se liga aí nas questões. A primeira questão, essa questão 5, ela envolve a parte de áreas de figuras planas. Então observe o seguinte, ó. A área da figura destacada em rosa é 28 centímetros quadrados. E seus vértices têm os lados do quadrado em 3 partes iguais. Pessoal, se liga. Professor, o que é um vértice? É a junção de lados, certo? Então, se eu tenho 2 figuras e elas se encontram em um determinado ponto, né, que a gente chama ele de vértice. Então, o vértice nada mais é, ó, do que a junção desses pontos aqui, ó, certo? Então, observe que eu tenho um triângulo, eu tenho um lado do triângulo se juntando aqui com outro lado, ó, desse triângulo. Então, aqui eu tenho um vértice, certo? Ó, tem outro vértice aqui, vou ter outro vértice aqui, sendo que ele está falando, ó, que é o vértice da figura, ó. Então, ele fala assim, ó, a área da figura destacada em rosa e seus vértices. Então, ele está falando dos vértices da figura rosa. Então, vamos lá, vamos destacar aqui. Professor, onde é que está os vértices da figura rosa? Está aqui, ó, nesses pontos, certo? Ó. Então, ele vai dividir o quadrado em 3 partes iguais. Então, observe que se eu ligar esses 2 primeiros vértices, ó, na vertical aqui, nós vamos ter a figura sendo dividida na vertical em 3 partes iguais, beleza? Mas também eu posso dividir ela ligando os vértices aqui na horizontal. Por exemplo, ó, se eu ligar, nós vamos ter também. E daí, o que eu consigo perceber? O que a questão está pedindo é o seguinte, ó, qual é a área do quadrado? Pessoal, observe, ó, se esses lados foram divididos em 3 partes iguais, certo? Ó, então, é mais ou menos assim, ó, esse lado que eu tenho, ó, desse ponto até esse, vai ser equivalente a quem? Ó? Vai ser equivalente a esse pedacinho, que vai ser equivalente a esse outro, certo? Então, se eu chamar isso aqui de x, então aqui passa a ser x, aqui passa a ser x também. Resumindo, ó, cada figura dessa que foi formada, ó, observe que eu tenho um quadrado. Ó. Eu tenho um quadrado aqui, tenho um segundo quadrado aqui, aqui eu tenho um terceiro, tenho um quarto, tenho um quinto. E observe, ó, se eu ligar esse vértice a esse outro, ó, eu tenho aqui a diagonal de um quadrado, certo? Ó, então, se eu juntar esse pedacinho, ó, desse triângulo com esse outro, nós formamos um sexto quadrado, certo? Então, se eu juntar esses dois, nós vamos ter um sexto quadrado. E se eu juntar esses dois aqui de baixo, ó, esses 2 pedacinhos, nós vamos ter um sétimo. Então, observe que essa figura rosa, ela vai ter 7 quadrados iguais, com o mesmo lado. Então, para a gente relembrar, ó, professor, qual é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, eu tenho 7 quadrados, que eu multiplico a área deles, equivalente a quem? Ó? A 28. Então, observe que x ao quadrado ele significa a área de um quadrado, certo? Então, se eu tenho um quadrado de lado x, então a área dele é x vezes x, certo? Então, a área dele passa a ser x ao quadrado. E daí, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó, se eu passo 7 dividindo 28, nós encontramos quanto vale cada valorzinho de x. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. 28 dividido por 7, nós vamos ter que isso aqui é 4. Se eu passo 2 em forma de raiz, x passa a ser quanto? Raiz quadrada de 2. Né? Seria mais ou menos 2, mas como nós estamos falando aqui de medidas, então nós vamos ter 2 centímetros de lado. Então, cada quadrado desse, ó, ele vai ter 2 centímetros. Mas o que a questão está perguntando, ó, qual é a área do quadrado, quer dizer, desse quadrado maior. Então, observe, ó, que se eu tenho 2 mais 2 mais 2, esse lado desse quadrado, ele equivale a 6. Como nós queremos encontrar a área do quadrado, quem é a área do quadrado, professor? Lado vezes lado. Então, vai ficar a área do quadrado, 6 ao quadrado, então isso passa a ser 36 centímetros quadrados. Então, a alternativa correta, letra B de Botafogo. Então, uma questãozinha bem massa, envolvendo áreas de figuras planas. Beleza, galera? Então, você que está aí no canal, chegou agora, que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força, dá aquele comentário, dá aquela curtida, compartilha aí para os seus colegas e vamos para a questão 6.
A questão 6 era uma questão também bem interessante, que ela falava mais ou menos assim, ó. Silvia e Renato vão fazer 60 biscoitos cada um. Eles começam a fazer os biscoitos ao mesmo tempo. A cada minuto, Silvia faz 5 biscoitos, enquanto Renato faz 3. Quantos biscoitos, olha o comando da questão, quantos biscoitos Renato ainda deverá fazer depois que Silvia terminar sua tarefa? Então, galerinha, vamos lá. Professor, o que nós podemos fazer aqui? Tem várias formas de fazer, certo? Mas ele me dá uma dica. Ele fala o seguinte, ó. Silvia, ela vai fazer 60 biscoitos, sendo que a cada minuto, certo? A cada 1 minuto, ela consegue fazer 5 biscoitos. Beleza. Renato, ele consegue fazer 60 biscoitos, sendo que a cada minuto ele vai fazer 3 biscoitos. Então, observe, se eu divido aqui, ó, 60 por 5, eu sei quantos minutos Silvia vai gastar para fazer os 60 biscoitos, certo? Então, aqui vai dar 1, então dá 5, baixo o 0, aqui dá um 2, então aqui vai ficar 10. Então, Silvia vai gastar, ó, 12 minutos para fazer os 60 biscoitos. Beleza? Vamos lá. E Renato? Então, Renato também vai fazer 60 biscoitos, sendo que ele gasta a cada minuto 3 biscoitos. Ele consegue construir 3 biscoitos, né? Então, nós vamos dividir aqui. Dá um 2, 2 vezes 3 dá 6. E esse 0 que sobrou, trago para cá. Então, Renato vai gastar 20 minutos. Então, se a gente analisar uma linha do tempo, ó, os dois, eles vão começar na mesma... Renato e Silvia vão começar no mesmo tempo inicial, tá? O tempo 0. Beleza. Silvia vai terminar esse biscoito, de construir os 60 biscoitos, né? De fazer os 60 biscoitos, em 12 minutos. Então, você vai falar assim, ó. Silvia vai terminar aqui, ó, em 12 minutos. E Renato vai continuar até chegar a 20, certo? Ó, até chegar a 20 minutos. Então, o que é que você vai analisar? Você vai analisar assim, ó. De 12 para 20, ó, é só você subtrair 20 menos 12, Renato vai gastar 8 minutos a mais, certo? Ele vai continuar construindo aí os biscoitos, né? Fazendo os biscoitos, mais 8 minutos. Sendo que em cada minuto ele faz 3 biscoitos, certo? Então você vai fazer assim, ó, o que a questão está perguntando, ó, quantos biscoitos Renato ainda deverá fazer depois que Silvia terminar sua tarefa. Então, ele vai passar mais 8 minutos trabalhando e para cada minuto ele vai construir 3 biscoitos, certo? Então, se você multiplicar 8 vezes 3, 24 biscoitos até terminar a tarefa, beleza? Então, a alternativa correta, letra E de elefante. Então, galerinha, você que chegou agora no canal, segue aí o canal, tá? Dá aquela curtida, comenta. Eu vou deixar abaixo os links das aulas já resolvidas, questões já resolvidas. E aqui no final do card vai ter as questões que já foram resolvidas da prova de 2018. Valeu, galerinha. Tamo junto. Até a próxima.